Sim, shalom, tova uvraha, em vai receberá aleinu, veia com Israel amirá. Sim, shalom, tova uvraha, em vai receberá aleinu, veia com Israel amerá. Veia com Israel amerá. Olá, sejam bem-vindos ao canal Brit Olam, Comunidade Monoteísta. Que bom nos encontrarmos novamente para lermos alguma coisa das Escrituras Antigas e fazer um comentário pacífico, tranquilo, mas acima de tudo, enriquecedor. Bem, vamos então agora iniciar fazendo a oração do Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Bem, hoje nós iremos conversar sobre um assunto muito interessante. E eu escolhi um pequeno comentário do livro O Homem Alfa e Ômega da Criação, volume 2. É nesse livro que nós vamos fazer a nossa meditação na página 12. Vamos observar o que essa obra relata. Imagens ou símbolos imaginativos que chegam espontaneamente à nossa percepção provêm de algo além de nossa consciência objetiva. Elas vêm de um centro interior de uma faculdade intuitiva da mente. Elas fazem numa tentativa de unir os mundos interior e exterior, o espiritual com o material, o invisível com o visível, o macrocosmo com o microcosmo, a imaginação com a objetividade, a realidade com a atualidade. Elas provocam o chamado casamento mental. Bem, hoje nós falaremos sobre a intuição no processo mental da evolução. Em episódio anterior, nós fizemos referência à questão do exílio cósmico, que foi justamente a saída da humanidade do lugar que fora designado para desenvolver um trabalho, que era o chamado Gan Eden, ou Jardim do Éden, como comentam. Bem, a humanidade saiu daquela localidade para enfrentar o desconhecido. Naturalmente que já existia também, em paralelo, a chamada criação tradicional, numa cidade chamada de Nod, justamente a cidade em que ocorreu o exílio cósmico da saída de Adão em direção a esta cidade, onde lá passou por um processo de socialização. Fontes extrabíblicas afirmam que aquela civilização era uma civilização que vivia sob a tutela dos Melquisedeques, homens preparados que tinham a responsabilidade de fazer o povoamento também
do planeta. Bem, este processo de evolução, o homem começou a passar por ele no instante em que houve a socialização com os habitantes de Nod. A evolução do homem ocorreu, portanto, após o exílio cósmico. E a intuição era como uma arma de defesa. Adão e Rava começaram a ter insights, começaram a ver como poderia se proteger de animais ferozes, como podia detectar a presença de um perigo que estava a uma distância relativa. E isto fazia parte, portanto, da profecia que Deus dera para eles lá nos primórdios, quando Deus disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. Aqui tem dois aspectos: o aspecto biológico de povoar a terra e também crescer, desenvolver, evoluir. O homem, portanto, se encontra nessa terra dentro de um processo de evolução. A intuição, portanto, é um processo de autodefesa, porque ela prevê a presença do perigo, a presença de alguma coisa que nós precisamos para ter uma resposta. Existem pessoas que de repente se deslocaram para determinados lugares e estavam prestes a entrar, suponhamos, numa boate. E quando chegaram perto da boate, tiveram um insight de que esqueceram a carteira de identidade. E aquela pessoa de imediato volta, pega um táxi, volta para casa atrás de sua carteira. E quando ela chega em casa, ela detecta que a sua carteira não está ali. E aquela pessoa fica preocupada, o que está acontecendo? E volta para o carro. E quando chega no carro, ele observa que a carteira está em cima do assento dianteiro do veículo. E ele fica preocupado e se desloca para a boate, onde ele iria passar uma noite se divertindo. De repente, ele tem uma intuição de ligar o rádio do carro e imediatamente ele detecta que uma notícia trágica traz para ele reviver momentos em que a intuição funcionou. Como aconteceu isso? A boate, ela incendiou-se, pegou fogo, muitas vítimas, mas aquele homem foi salvo pela intuição. Os religiosos certamente diriam: foi o anjo da guarda, foi alguma coisa sobrenatural. Isso faz parte da crendice popular. Mas do ponto de vista científico, nós observamos que há probabilidade grande daquela intuição ter preservado a vida daquele jovem. Há uma história que fala sobre a Lemúria, o continente perdido do Pacífico. Há um livro escrito sobre essa civilização. Seus moradores tinham uma protuberância na testa, um caroço na testa. E esse caroço era como se fosse um terceiro olho. E eles detectavam a presença de inimigos que vinham invadir a aldeia ou de animais ferozes. Essa protuberância, com o desenvolver do tempo, ela foi se recolhendo. Os cientistas afirmam que tal glândula é a pituitária, algo importante para a futura civilização. Meus prezados amigos, meus prezados ouvintes, quando o Criador disse ao homem: crescei e multiplicai, o processo de socialização levou o homem a desenvolver algumas características importantes. Essa característica, como se fosse uma antena nos habitantes lemurianos, hoje a gente pode detectar com informações precisas da tecnologia da informação. Que bom que nós podemos aprender sobre isso. Que bom que nós podemos descobrir que o Criador, ao formar o homem, a humanidade,
trouxe para si informações preciosas, porque a intuição é um processo mental que ocorre na área do cérebro e sobrevive, mesmo quando este homem deixa a fisicalidade. Bem, se vocês gostaram dessa informação, desse papo muito rápido, faça sempre contato, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal e seja um daqueles que rompeu com a Matrix, rompeu com os princípios religiosos, mas ligou-se a Hashem, ao Criador, à luz, à força. Muito obrigado por sua atenção. Shalom Aleichem. Que seja luz.